aqui como aqui é no alto, então você não tem muito barulho, né? Aí ele consegue aguentar um pouquinho o frio e o calor. Aqui nós estamos no calor porque teve sol na parede o tempo todo, então o calor tá bom. E quando tá frio? Aí é bravo, hein, Aline? Olha, que legal. Bom, Aline, já estamos aqui, tá? Beleza. Tô levando o dele ali. Agora deu certo. Desfocou. Para pegar entrevistado aí fica difícil, né? Bora? Bora. Tá aí, boa noite, São Miguel Arcanjo. Hoje, sabadão, dia 25, mês de julho, ano 2026, no ar, né, pelas ondas da Aliança e também através aí do nosso Instagram. Qual que é o Instagram aí, meu amigo? Opa, eu tô sem voz, eu perdi a mesmo, voz né? Você hoje. tá sem voz, agora você tem Eu voz. perdi a voz hoje. Arroba pode falar, underline, falar pode. É isso aí, e também através do Facebook aqui, eu acho que é a Aliança 104. É isso mesmo. É isso mesmo? Então tá bom. Hoje a entrevistada, com certeza, vai trazer aqui muitas dicas e eu tenho algumas curiosidades. Deixa eu abaixar o volume disso aqui, porque não é legal falar e eu falar de novo, né? Então, peraí, abaixa o volume aí, pronto. Vamos falar com a nossa entrevistada. Boa noite, Aline, você tá bem? Boa noite a todos os ouvintes. Chega mais um pouquinho do nosso. Ou se quiser trazer para perto de você. Aí. Baixinho, né? Isso, vai lá. Normalmente psicóloga tem uma voz mais calma, mais baixa, né? Só os pacientes. Ou nós falamos mais alto, né? Não, se a psicóloga começar a falar muito Alto. forte, muito alto, o paciente vai embora, né? Então, tem que ser light, né? Tem que tentar, né? Bom, em primeiro lugar, Aline, a presença. E quem que é a Aline? Eu quero saber, eu quero conhecer a Aline, as origens da Aline. Certo. Bom, eu me chamo Aline Seabra Beato. Seabra é da parte da família da minha mãe. A minha mãe, ela é professora aposentada. Ela é filha do Vardo, né? O falecido Vardo ali do Mercado Seabra, atual Mercado Seabra. E a minha avó também, mãe da minha mãe, a Lourdinha, né, que eu acho que por um bom tempo trabalhou no posto de saúde na época, antes de casar com meu avô. A Lourdinha, que é a minha avó, né, tive uma relação muito boa com ela. E depois, assim, que a gente vai crescendo, que a gente vai vendo, que a gente vai perdendo, né? E aí eu comecei a procurar um pouco mais sobre a minha família. É até legal falar sobre origens e anexar isso, que eu andei procurando sobre o pai da minha avó, isso. E o pai da minha bisavó, né? Meu trisavô. Você foi fazer uma árvore genealógica, aquela que você vai seguindo. Isso, fiz isso mesmo. Né? Apesar, por eu ter essa relação boa com ela e eu ter perdido ela com os meus 18, 17 anos, né? Falei, não, eu quero saber quem que foi a minha família aqui. E até então a gente não se preocupa tanto com quem foi a nossa família. Parece que a gente vai vivendo e não tem essa noção, né? E aí eu fui pesquisando um pouco, eu percebi ali que o meu trisavô, ele veio de uma embarcação, assim, meio nas escondidas da Itália. Ele saiu de lá, vamos dizer assim, como muitos que estão aqui, alguns, devido, acho que à guerra, muitos saíram por causa da guerra, problemas, enfim. Porque aqui tem muitos são-miguelenses que vieram, inclusive o
o vô, tá? Do pai da minha esposa também é mais ou menos assim, igual esse seu avô aí, veio também da Itália. Ah, que legal. É, É bem comum. esses são os caricates, né? Eles vieram também da Itália. E eu acho que aqui tem muita gente, né? Quem não veio da Itália veio do Líbano, aqui tem muito turco também, né? Tá cheio. É uma cidade bem diversificada em termos de nacionalidades passadas, né? Vamos dizer assim, né? Bastante. Mas você é de uma família bem conhecida, né? É porque o Valdo, ali o pessoal do Mercado Seabra, e além desse Seabra, a Lurdinha também, do Posto, né? Tem outro Seabra também que eu conheço, que é o Miguel Seabra, eu não sei se é parente, tá? Enfim, de repente não tem nada a ver, mas também De repente tem a ver. de repente tem a ver e não tem, né? Porque às vezes Silvio, se você falar que todo Silvio é parente, todo Santos é parente, é impossível. Porque praticamente você tem aí uma quantidade enorme, né? De Silvio e de Santos, né? Agora, tem alguns nomes que você não tem muitos, né? No caso aqui, como uma cidade é pequena, né? A gente não sabe se é parente ou não. Pode ser e pode não ser. Depende, né? Agora, conta pra gente aí. Você é uma psicóloga formada, né? E claro, né? O que eu queria saber, o Aline, logo de cara, é em relação às pessoas. Tá? Não, é para complementar assim. Boa noite. Boa noite. Que é o seguinte, que em cima do que você estava falando, o Ias estava falando, você já encontrou pessoas que carregam esse trauma de não ter conhecido família, que se sente abandonado às vezes porque eu não me dou bem com a minha mãe, eu não me dou bem com meu pai. Vamos pela metade, depois eu volto para o começo, como você se formou. Uhum. Sim, eu acho que essa parte das relações, ela é muito frequente nas queixas de terapia, né? Até porque nós estamos em relação o tempo todo. Talvez a psicologia, por muito tempo, ela teve uma tradição muito ortodoxa, que ela focou na questão mais subjetiva. Quando a gente pensa em transtorno mental, em saúde mental, a gente volta para o biológico, para o corpo, para as disfunções neuroquímicas, né? Mas a minha perspectiva teórica que eu estudo, ela parte muito dessa relação, que ela é muito, como que eu posso dizer para vocês, concomitante. Ela é, ao mesmo tempo, assim, ela se dá ao mesmo tempo, né? O homem e o mundo, o homem e a sua família, o homem e as pessoas que ele conhece, como as pessoas que ele não conhece, mas que ele imagina que seja da sua família. Então, a maioria das queixas tem a ver com relações, sim. Então, o que eu gostaria de saber de você, Aline, é as transformações, no caso, né? Eu vejo, claro, eu posso ver, de repente, aí entender erradamente, mas, enfim, as pessoas, não sei, parece que elas se modificaram muito, elas estão muito diferentes do que era antigamente. Tá? E muita gente, eu acho que precisa de psicólogo. Eu acho, não sei se precisa, mas eu acho que. Porque hoje em dia você está com um mundo em que as pessoas, elas jamais elas concordariam uma com a outra por concordar. Tá? Agora, A moda é discordar. o bom é você nunca concordar com o que o outro fala para você. Você está sempre, mesmo que o outro tenha razão. Porque quando você tem aí uma relação entre duas pessoas, você tem um pensamento e eu tenho um pensamento. Tá? Eu quero impor o meu pensamento e você quer impor o seu pensamento. Bom, quem que está certo e quem está errado? Pode ser você e pode ser eu. Não dá para saber. Então, se chega a um meio termo. Mas parece que esse meio termo acabou. Ou você está certa e eu estou errado, ou eu estou certo e você está errado. Acabou. Você percebeu essa mudança no ser humano? E isso aí muitas vezes acaba parando no consultório da psicóloga. Porque o cara fala, será que é só eu que estou assim? Aí você vai ver que não é só você. Essa discordância, né, muito presente. O tempo todo. A época, ela tem um papel fundamental, né? Quando você começa falando de origem, e aí a gente vai pensando em relações, pessoas, a época, ela determina muita coisa.
ela dita mais ou menos como que a gente tem que agir, como que a gente tem que pensar. E a gente está numa era de muita informação. Então, isso também atrapalha até a descoberta de um modo mais genuíno de pensamento. Né? A gente pensa, mas a gente não pensa sobre o que a gente pensa. Então, às vezes, a gente reproduz muita coisa que a gente nem sabe por que está reproduzindo, para pertencer a um grupo, em algum lugar, né? E essa discordância, ela tem a ver também com esse distanciamento das pessoas em lugares presenciais. Depois da pandemia, eu acredito que a individualidade... Mudou muito, né? Mudou muito. O egoísmo, né? As pessoas deixaram de frequentar lugares que antes era comum que elas frequentassem. A gente, pelo menos eu na minha idade, brincava às vezes ali, né, na rua, no vizinho. Hoje em dia você não vê mais a criança, né? Não existe mais esse tipo de brincadeira, né? As pessoas brincam no quarto com a tela. Com a tela. Essa é a brincadeira, né? E aí é que tá, que eu queria chegar. Tudo bem. Como você falou, na sua idade você brincava na rua. Eu também brincava, creio que o Evandro também brincava. E a gente, pelo menos eu achava que era uma brincadeira mais saudável, mais, vamos dizer assim, mais prazerosa. Né? Você fazia amizades. E eu acho que era o certo. Mas hoje o certo é errado. Aquilo que eu acho que é o certo para o meu filho ou para as crianças de hoje, não é legal. Não é legal. O legal é eu ficar no meu mundinho, ali, né? Fechado. Ou, fechado. Geralmente não é ler no livro, infelizmente. Poderia ser, né? Mas não é ler no livro. Eu vou ficar ou no meu notebook ou no meu celular e o meu mundo é esse. E isso aí não acaba fundindo a cabeça das pessoas, ou Aline? Isso vai acabando com as relações presenciais, né? A gente acaba se individualizando muito numa medida ali que a gente não tem muito esse contato humano. Acho que é por isso que vem a discordância. Porque eu acho que antes de pensar em discordância, a gente podia pensar em diferença. Porque a diferença, ela sempre existiu, né? Sempre teve, né? E tudo isso acaba cooperando para que a gente tenha esses modos de se relacionar e de viver e de agir hoje, que são totalmente diversos dos de antigamente, né? Que, como brincar na rua hoje. Será que isso é seguro também para uma criança hoje? No mundo cheio de informação. São outra visão, né? Se você for levar isso, como você acabou de falar aí, ao pé da letra, hoje em dia, nem os pais querem que os filhos fiquem na rua. No meu tempo não tinha carro, né? Brincava porque não tinha carro. Era bem diferente. No meu tempo. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas... Acho que também tem a correria do dia a dia também, né? Às vezes o que acontece? Você está muito corrido, não dá para você... Porque hoje em dia a criança exige atenção sua também, né? E se você deixa na rua brincar, a pessoa fala, essa criança está largada na rua, né? Hoje em dia você tem lei para tudo. Tem tudo, né? isso, né? Uma coisa... Aí acho que esse turbilhão assim, que vem na mente da pessoa acaba complicando. Fala, agora o que eu faço? Se eu deixo na rua brincar na rua, eu estou errado. Se eu deixo aqui em casa brincar no celular, eu estou errado. O que eu faço? Você vê como o excesso de informação é um problema? Porque aí a gente começa a buscar fórmulas prontas, né? Quem vai ao psicólogo geralmente vem com isso, que é uma resposta, que é uma saída, que é um caminho. Mas a gente vai, na verdade, mais ceder um espaço seguro para a pessoa se reconhecer novamente. Para ela ser ali genuína com ela mesma, que às vezes esses espaços a gente não tem mais em casa, a gente não tem na família, no trabalho, né? E o seu foco em atender o que é? Qualquer idade, não? Eu atendo a partir dos 3, criança, adolescente, adulto. Atualmente eu estou atendendo idoso também, já atendi idoso antes, mas eu tenho 2 especializações, né? Uma é na minha abordagem. O que seria a minha abordagem? É a teoria que eu escolhi como lente para eu poder estar enxergando o paciente, para eu poder estar estudando o paciente. E a minha outra especialização é de psicopatologia do contemporâneo, que eu acho que é que entra isso que você está me trazendo. Que a época, né, ela determina muita coisa ali. A gente acaba sendo levado por ela e a gente acaba também modificando certos comportamentos, trazendo novos significados, novos sentidos, né? Então, tem toda essa questão da época, ela ser muito importante. Então, você quer dizer que às vezes a gente não está aberto para novidades? Isso pode ser também, né? Sim, dá medo, né, uma novidade aí. Às vezes. Mas, Aline, vamos lá. Como que eu sei que eu preciso de um psicólogo? É uma pergunta bem difícil, né? Porque precisar é uma palavra muito forte. Tá bom, eu necessito passar numa psicóloga. Ou não, eu estou precisando de uma indicação, né? Se você sente que
que você quer, é uma coisa, né? Agora, se você vê que o caminho é você ir para um psicólogo porque alguém está falando para você, ou porque até o médico encaminha, vai ser um processo mais difícil, mas ainda assim é válido. Aceitação? Às vezes não dá certo, às vezes a pessoa vai fechada e aí... E às vezes acontece da pessoa saber mais que você lá, né? Ou, com certeza, eu falo que Geralmente eu acho que quem procura um psicólogo, um psiquiatra, enfim, qualquer pessoa aí dessa área, geralmente vai por insistência de alguém. Ou do namorado, da namorada. Hoje né? em dia, dá pra gente até pensar nisso, que é legal. Eu vejo que os adolescentes e as crianças não, mas os mais velhos sim. Então, até falando em época, né? O quanto que a gente pode perceber que a criança, que o adolescente já vem compreendendo mais o lugar do psicólogo, né? A função do psicólogo como uma medida ali de prevenção ou até de remediação mesmo. Agora, quem é mais velho tem uma dificuldade maior e é super compreensível, porque é uma profissão muito nova também. Né? E tem toda essa carga, esse estereótipo de loucura. E a gente, antigamente, quem procurava psicólogo, psiquiatra é louco. Né? Isso não tá bem, nada não tá bem, não. Não tem nada. Você não tá bem, não. Você precisa de um psicólogo. Geralmente você falava assim, você queria atacar alguém. Né? Então. Você precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra, porque a pessoa não se contém. Então, vai lá que ela vai, ou ele vai ajudar você. E você sabe que, voltando para a área da didática, o que acontece? A psicologia é um dos cargos mais concorridos hoje em dia, né? A nota é alta pra caramba pra você entrar lá. É verdade. Né? Tá beirando medicina. Tá beirando medicina e engenharia. É porque eu acho que o mundo ele mudou muito. A profissão. Acho que mudou demais. Acho que a necessidade do profissão que tá mais em alta, assim, que é a mais concorrida. A porta, né, ela se abriu de uma tal forma, e se você não tiver aí, enfim, uma quantidade de psicólogos para receber essas pessoas que, infelizmente, aí passaram nessa porta, a situação fica pior, né? Então, você tem que ter aí esses profissionais, e aí, claro, né, quando você tem uma demanda bem grande, fica mais concorrido, fica mais, né, como ele falou aí, mais todo mundo querendo, né, a profissão do momento, que acaba sendo a profissão do momento, né? Agora, uma curiosidade, tá? O que o psicólogo ele vai fazer eu descobrir, eu encontrar, enfim... O norte. O que ele vai conseguir tirar de mim que, de repente, eu nunca falei nada para ninguém, mas vou falar para o psicólogo. Por quê? Eu não conheço, né, minha aparência, não é nada. Então, tem umas não vou me abrir, né? Tem umas coisas que estão dentro de mim que eu nunca falei nada para ninguém, tá? Nunca falei para o meu irmão, nunca falei para o meu tio, mas eu vou me abrir com a psicóloga. O encontro terapêutico, que a gente chama, né, para ficar mais fácil de falar, ele é muito íntimo, né? Se a gente for parar para pensar. Então, a confiança, ela é o pilar central da qualidade de um atendimento para ver isso que você está falando. E não tem como eu dizer, por exemplo, como que isso seria, porque cada um é um, sabe? Na primeira consulta, né? Na primeira consulta, por exemplo, tem gente que já chega... Você já faz uma pré-análise já da pessoa, não? Não, o que eu, né? Eu você chegar lá e ver como é que essa pessoa tá. Será que ela tá muito ansiosa? Será que ela precisa ser acolhida? Porque eu não vou chegar com a questão, né, terapêutica ali, burocrática para ela, se eu tô vendo que ela tá precisando urgentemente de acolhimento. Então, o foco em estar presente para a pessoa. Acho que esse é o primeiro ponto. Aí, esse lugar é um espaço seguro para que essa pessoa vá se redescobrindo. Aí, esse se redescobrir, ele é muito individual também, né? Ao mesmo tempo que está ligado com todas essas relações que a gente falou, né, com as pessoas, com o mundo, com a época, também cada um tem um modo de agir diante disso. E talvez uma metáfora boa, né, é que o psicólogo, até de um autor que eu tenho nos meus estudos, que ele serve como uma clareira, se a gente imaginar uma floresta cheia de árvores ali, e em certo ponto dessa floresta a gente vê a luz do sol batendo e entrando ali, né, naquela floresta que já está escura, já está com sombras daquela árvore. E aquela clareira seria o ponto do psicólogo na situação. Mas é o paciente quem vai... É o bote salva-vida da pessoa. E você sabe que um amigo psicólogo me falou assim, que a mente do ser humano é a terra que ninguém anda. Falou que a terra que você só vai descobrir conforme o tempo, trabalhando, e aos poucos, porque tem gente que é muito fechada e tem gente que é extrovertida, já vai contando tudo, né? Então, cada um é cada um, né, essa?
Cada um tem um jeito de Isso, colocar os e problemas sobre, pra assim, fora, a né? saúde mental, que no seu trabalho, você já apareceu alguém lá sobre saúde mental no trabalho? Já, Porque sabe, é bastante. excessivo. Tô falando, não é sobre mim, não. O pessoal tá vendo lá pela pô, tá trabalhando pra caramba, acho que é sobre Tá você. desabafando, Aí você viu que a pessoa começa a dominar, você viu essa? Você viu que vai dando aos poucos, né? Aos poucos ele tá chegando o problema dele. Aos poucos eu vou fazendo uma pré-consulta aqui. Não é, porque tem muita gente que às vezes tá sobrecarregado, né, essa? E não conta. E às vezes assim você vai acompanhando no dia a dia a pessoa. Você vai ver que a pessoa, qualquer coisa, ela se estressa. Qualquer coisa ela já não quer fazer. E às vezes a pessoa está procurando, está precisando de uma psicóloga, está precisando de saúde mental, porque existem muitas pessoas hoje em dia que eles falam assim, pô, a pessoa não tem dinheiro. A pessoa trabalha nas férias e fala assim, pô, vou vender minhas férias, vou trabalhar, né? E tal. Só que às vezes acarretando aquilo ali com excesso de trabalho, aí tem a rotina do dia a dia, a pessoa não consegue viajar, aí as informações, eu vou tentar agregar tudo. Aí as informações vêm no celular, a pessoa viajando. Não, às vezes não é inveja, às vezes a pessoa fala... Que o celular... Trabalho, não consigo sair do lugar. É que muitas vezes a telinha vem de só boa Vem vida, de boa sorriso, vida, né? Todo mundo numa Entendeu? boa. Isso... Aí mexe com a saúde mental da pessoa. Já apareceu alguém assim ou não? Não estou falando sobre mim, não. Não, frequentemente. Ele olha aqui e fala, todo mundo é feliz, todo mundo tá sorrindo, só eu que não. Caraca, eu não consigo sair para lugar nenhum. O cara há 10 anos não dava um sorriso, quando ele sorriu, tiraram e colocaram. Só eu não sorrindo. Mas tá feliz, hein? Como que você descobriu, né? Mas assim, voltando ao assunto, apareceu pessoas assim ou não? Ou você não teve consulta com pessoas assim, que eu vou marcar lá? Já, com certeza, frequentemente, porque é aquilo que eu falei no início, a gente está em relação com tudo, né? Então, geralmente, o adoecimento, ele vem dessas relações que às vezes estão desmedidas, da gente com a família, com as coisas. E para a gente pensar um pouquinho mais a fundo, para a gente estar aqui no mundo, né, a gente tem que trabalhar, a gente precisa construir nossa família, a gente precisa dar sentido para as coisas ali. Viver também, né? Vivendo, né? E isso também tem uma absorção nos nossos papéis que a gente ocupa. Eu sou mãe, mas eu não posso ser só mãe. Eu não sou mãe antes de ser o que eu sou, né? Saber o que a gente é muito difícil. Se tornou mãe, mas antes não é você... algo fixo, né? Não é um papel fixo. Então, o trabalho ele acaba ocupando esse lugar. Muitas vezes, até eu, às vezes, eu fico muito dentro do meu trabalho também. Às vezes a psicóloga precisa da psicóloga. Com certeza. Realmente a gente está vendo que nos tempos que nós vivemos, né, em que o pessoal fala que geralmente o que acontece é a informação. É muito excesso de informação e o nosso cérebro, antes dele analisar aquela que você recebeu, já veio outra. Né? E uma atrás da outra. E aí o cara realmente ele fica meio sem saber o que é certo, o que é errado. Ele fica desnorteado completamente, né? E aí acaba entrando em parafuso. Aí ele precisa de alguém para poder ouvir ele, para poder dar conselho para ele, para poder falar, cara, tudo bem, dá aí um tempo para a telinha, ou ver determinadas horas durante o dia, não fica 24 horas, né, com você vendo isso aí, que você acaba tendo problema, acaba com certeza aí levando a um esgotamento, né? Agora, nesse mundo, eu falo assim, hoje nós temos trabalhos estressantes, tá? Tem muito trabalho estressante. E muitas vezes essas pessoas, elas não têm tempo de sair do trabalho e ir procurar um psicólogo, ir procurar alguém para resolver os problemas dela. E claro, uma hora ou outra o esgotamento fica de uma forma em que não se tem mais controle. Aí quando isso chega para você, é bem mais difícil de você tratar, ou seria mais aconselhável, né? Antes de eu explodir, eu estou vendo que a situação não está muito boa para mim, eu não consigo me concentrar, seria melhor eu procurar antes de eu explodir ou depois que eu explodo? Sempre é melhor prevenir do que remediar. Tanto que depois que explode, acho que nem vai, né? Eu acho que nem vai, porque daí já está tudo perdido mesmo, o cara não quer saber. Mas eu falo assim, o Aline, no mundo que nós estamos vivendo hoje, eu acho que o trabalho do psicólogo é fundamental
tá? Para você poder dar um norte para algumas cabecinhas, tá? Para algumas pessoas, porque a gente vê tanta coisa que está faltando um pouco mais aí de alguém para analisar certas coisas que você está fazendo que não é correto, não é certo, mas as pessoas estão agindo assim, né? Agora, é difícil alguém procurar, eu acho, tá? Ir atrás de um psicólogo de livre e espontânea vontade, tá? Porque todo mundo está bem, né? Você não vê nem o louco falando que ele é louco. Todo louco é normal, né? Então eu aconselho aí as pessoas, tá? Se você está estressado aí com o marido, com o filho, Vou perguntar sobre procura isso. um psicólogo para que ela possa te orientar algumas coisas para ver se realmente você está bem ou não. Porque ela estudou para isso, né? Complementando sobre isso, no relacionamento, você já atendeu pessoas do relacionamento que precisam de ajuda, não? Relacionamento amoroso, você fala, É né? isso. Sim, eu também já atendi casais, né? Um atendimento de casal. Aí é separado ou os dois juntos? Depende. Inicialmente é os dois juntos. Tem um número de encontros já determinado, que é diferente, né, do individual. E aí a gente vai analisando se dá para fazer os dois juntos ou se dá para fazer separado. Se rende mais, né, se a qualidade fica melhor. Mas nesse caso aqui, de casal, tá, vamos lá, você atende um casal separadamente, tá? E, enfim, e nesse atendimento você percebe ali uma incompatibilidade gigantesca Você já pensa assim, ó, se esse casal não vai dar certo. entre esse casal. Sabe, você não pode falar por ética, né? Claro, não pode falar. Até porque não vai ser eu que vou saber se vai dar certo, né? Eu sempre jogo a Não, mas- responsabilidade pro paciente. Assim, mas você analisando assim os dois, fala, aí é água e fogo, aí não dá certo não, né? Você, claro, você percebe, né? Falar você não vai falar. Você só vai esperar a próxima consulta ou não. Assim, tudo tem um porquê, né? Se a pessoa está apresentando um risco, uma situação de violência abusiva, a gente vai colocando ali eticamente. Incompatibilidade de gênios, né? Sim, mas a ideia também é que a gente tente pensar do porquê que a gente tem o incompatível, o diferente como algo ruim, né? O porquê que às vezes a gente precisa preencher tudo certinho, a gente precisa achar a resposta para tudo. Eu acho que o problema da época é esse, a gente não tem mais espaço para a lacuna das coisas. E tem muita coisa que é um mistério, que a gente vai conhecer vivendo, né? Mas eu acredito assim, ó. Os caras vão me pegar de novo. Só mandar um abraço aqui, que a Cristiane Ribeiro Diniz falou assim, a grande profissional, minha companheira de van de 2019. Verdade. A gente ia para a faculdade juntas mesmo. Então, ela mandou um abraço para você. Um abraço, Cris. Assim, eu até perdi o rumo que eu tava, sobre Casal? Sobre casal. Você consegue identificar assim e falar assim, pô, aí não vai dar certo mais, aí tá brigando demais, aí às vezes as pessoas estão com pessoas erradas, né? E às vezes, você sabe o que é difícil? É assim, tipo, o que aconteceu? Vamos falar sobre época, agora eu voltei. Desculpa, sobre época, você falou sobre época. O que acontece? O que acontecia antigamente? As mulheres eram submissas ao homem. Sim. Então, o que acontecia? Muitas coisas aconteciam que a mulher consegue segurar mais. Intenção, tem muita mas tem muitas que é. Então, o que acontece? Assim, tem um empoderamento feminino. E graças a Deus, eu tenho 2 filhas, tenho minha mãe, e é assim que funciona a vida. Só que muita gente foi, na época, doutrinado a não aceitar. Aí eu acho que aí que entra a psicóloga. Você não acha? Na verdade, Acha não, essa é uma opinião sua, né? É uma boa pergunta, porque é baseado numa desconstrução do que a gente sabe, a terapia também. Uma desconstrução das maneiras que a gente tem ali como se relacionar, que são mais imediatistas pra gente. Né? O pensar sobre como a gente age, né? Tudo isso a gente vai trabalhando. Mas é um grande desafio, porque uma desconstrução, ela exige, como que eu posso dizer, muito sofrimento também, muita dor. Uma crise, ela pode ser desconstrutiva, né? A crise, por si só, ela não é um problema. Ela pode vir também com uma desconstrução. Então, nesse caso que você está trazendo essa incompatibilidade muito grande, se essas pessoas não se desconstruírem para encontrar um caminho ali do meio, para poder se entender, né? Não que o do meio seja um caminho equilibrado, mas um caminho que tenha um respeito mútuo. Onde acaba o meu limite, começa o seu. É assim que funciona, né?
Mesmo que seja de casais, Então, né? mas aí, tá certo, mas aí a gente tem um ditado, não sei se esse ditado é certo ou não, tá? Porque eu não acredito em muitos ditados que tem por aí, tá? Que os opostos se atraem. Mas não seriam os iguais que se atraem? Em vez de- Os opostos se matam, né? Porque, né? Porque dizem que os opostos se atraem. Na briga, né? Mas na vida comum, eu acho que tem que ser mais igualitário. Não dá para ser muito oposto. Tem que ser iguais, né? Exato, né? Então já é um ditado que está fora de cogitação. Eu acho. E é muito usado. Né? A gente usa muito. Agora, quanto tempo leva o Aline para fazer psicologia? 5 anos. 5 anos? Eu pensei que era 2, né? Caraca, mano. 5 anos. É bastante tempo, né? É um bom tempo, 5 E anos. quando você se decidiu falar assim, eu quero psicologia? Essa que era a primeira pergunta que botou no meio, né? Essa? A gente tá sempre cortando mesmo. É. Faz É parte que tá mesmo. natural, né? É que uma coisa chama a outra, É. chama a outra. E voltamos à época. Quando você decidiu falar, eu quero psicologia? Eu, na verdade, eu não queria psicologia. Todos que vêm aqui falam que não quer a profissão nessa. Eu não queria. Alguma coisa aconteceu para ela parar na psicologia vamos lá. e gostar. Vamos lá. Né? Então, eu queria oceanografia. Só que assim, eu era adolescente, eu já sempre fui teimosa, né? Eu fazia tudo o que eu queria, independente do que acontecer. Você sempre fez o que você queria fazer. Sempre. Isso sempre deu muito problema. Mas agora tá tudo com certo. certeza. Né? Porque sempre alguém vai te dar um norte, uma direção, e você muitas vezes não segue esse norte, essa Se direção. você não é submissa. Não, eu prefiro quebrar a cara sozinha. E aí, o que aconteceu? Eu também, né, tinha 17, 18 anos ali, a minha mãe também não estava ali no momento de me mandar para fora para fazer o vestibular. E naquela época não se falava tanto de vestibular como agora. E oceanografia era um curso que eu tinha que fazer em litoral. Porque eu sempre gostei muito de natureza, de Porque biologia. por aqui nós não temos oceano, E né? aqui não dá. Então, tá perto, né? Tá perto. Nós temos lá na ilha, mas É 200 tá quilômetros. longe, né? Precisa ver se tinha faculdade, né? Lá não Tinha lá em Paranaguá. Eu já tinha pesquisado. Tá vendo? Ia pra bem longe. É bem longe, né? E eu acho que tudo isso cooperou para eu não ir. E o que aconteceu? Eu fiquei revoltada na época. E as minhas primas, a filha do professor Ney de Educação Física, a Jéssica e a O Gabriela. meu professor. Seu professor? É. Legal, um beijo pra elas, pra ele. Então, elas As gêmeas? falaram pra mim, as gêmeas, por que você não faz um teste vocacional, né, na internet? Daí eu falei, eu vou fazer então. Daí eu fiz uma vez, eu fiz duas, daí sempre saía. Ciências sociais, filosofia, psicologia, arte. Daí eu sempre olhava e falava, ixi, o que eu vou fazer? Eu gosto de tudo aqui, mas o que eu vou fazer? E aí eu fui pra psicologia e desde então deu certo. Só que eu comecei, eu tranquei e depois eu voltei depois de um ano. Porque eu comecei e falei, eu acho que eu não quero isso aqui não. O primeiro ano é ruim, né? Nossa, horrível. Eu, quando fiz a faculdade, primeiro ano, quando eu comecei a gostar, eu tranquei. Não tô nada. Fiz ao contrário. Você fez o contrário de mim? A gente tá sempre se descobrindo, Então. É, fiz você ao já viu que contrário. tem alguém que precisa passar no psicólogo. E muito. Não, mas faz parte, mudar de ideia é importante. Não, mas continuando, interrompi você. E aí eu fiz esse teste vocacional, e aí deu psicologia, eu entrei, aí depois eu saí. Aí no meu retorno novamente, no ano seguinte, eu consegui pelo programa Escola da Família. A professora Carol Machado também foi uma pessoa essencial nesse processo, né? Ela me ajudou muito. Eu estava num momento meio difícil ali, meus pais estavam se divorciando, e a questão também de renda. E aí ela me deu esse norte e eu consegui me formar pelo programa Escola da Família, pela bolsa do governo de baixa renda. E até então, deu tudo certo. No último ano eu pensei, putz, será que eu quero isso mesmo? Mas eu falei, já tô no último, né? Eu vou testar o que vai dar isso aqui, né? Agora E já deu tô certo. aqui mesmo, né? E eu não queria psicologia clínica também. Eu sempre quis área voltada pro social. E trabalhar com escola? Então, eu já tive na Maria Elisa, voluntária, assim, para eu poder estudar mesmo, para eu poder ter contato com os adolescentes. Mas Fazer eu um não estágio, trabalho. Tipo um trabalho voluntário mesmo, mas eu não trabalho com isso. O meu é clínica mesmo. É exclusivo da clínica. Hoje em dia eu não aguento sair da clínica. Tem que ficar ali. Sua clínica é em São Miguel mesmo, aqui em São Miguel, né? Eu alugo uma sala ali do lado da ótica Terceira Visão. Eu passei lá agora que eu vi, falei, nossa, agora tá ali. Todo dia eu passo, não tinha visto. Aí passei ali, eu olhei e falei, putz, aqui que eu trabalho. Fica o nome ali, né? Fica, lá A fora. gente não percebe às vezes, né? Não, é que às vezes, eu falo pra você, correria do dia a dia, né? Passa muitas coisas despercebidas da gente. Então, e foi legal. E, assim, e seu primeiro trabalho? Como que foi? Teve um gelo na barriga?
E foi aí que eu pensei se eu queria mesmo psicologia. Eu fiz o primeiro atendimento no estágio, né? Esse atendimento ele foi voltado para a área clínica mesmo, porque houve estágios que eu fiz no asilo, no lar de acolhimento, né? Então tem todo esse processo fora da clínica. E quando eu fiz na clínica, esse primeiro trabalho me assustou muito. Eu tinha um paciente, era lá em Sorocaba, na clínica da própria universidade, e eu tinha que ficar de frente com o paciente, assim, igual eu tô com vocês. E eu sempre fui meio tímida. Então você tá nervosa. Agora eu não tô, mas eu vou tô mais, eu acho. Até pra chegar aqui durante a semana, eu falei, eu nem vou pensar que eu vou lá, porque se eu ficar pensando aí, eu vou ficar É normal, pensando né? nisso. Também fica nervoso. Né? Então aí eu fiquei meio incomodada com isso, desse contato muito próximo, assim, com a pessoa olho a olho. Mas eu acho que foi muito importante, que daí eu comecei a entender que era possível pra mim fazer aquilo, né? Então foi dando certo. E depois que você encarou o primeiro paciente, que você viu que, não, pode mandar o segundo, que eu vou encarar O também. primeiro já foi mesmo, né? Aí, porque eu ia contratar uma psicóloga que ela não olhava pra mim. Né? Era bom, ô psicóloga, olha pra mim, eu não consigo. Não dá. Aí sabe o que eu fazia? Eu ficava olhando aqui no meio do olho, aqui, ó, bem no nariz aqui em cima, né? E aí era um lugar interessante, porque parece que eu tô olhando o seu olho, né? Mas ao mesmo tempo eu tô ali fixada. E eu não perdi a concentração nem nada. Hoje em dia eu não faço mais isso. Eu consegui estar com o outro, assim, de uma maneira mais natural. Quanto tempo, mais ou menos, o Aline, uma pessoa, ela precisa estar em tratamento com você para ela começar, enfim, Tem resultado, né? estar realmente aí com um resultado satisfatório? Claro, é de pessoa para pessoa, né? Mas eu peço para você uma média, assim. É difícil, mas eu vou tentar traçar uma média. Eu acredito, nossa, dando um chute bem escuro, assim. 2 anos, 1 ano e meio. Para ela poder começar já a falar, bom, agora eu posso aumentar o meu tempo de ir na psicóloga, eu vou de 2 em 2, de 3 em 3 meses, que não tem problema. Exato, eu acredito que, assim, chutando mesmo. Seria E há essa casos de você tratar a pessoa mudar completamente, tá? E ter uma recaída de novo. Sim, com certeza. É por isso que a ideia do psicólogo é a autonomia do paciente, né? Porque querendo ou não, ele vai precisar lidar com tudo fora da sala, fora da terapia. Enquanto ele está com a psicóloga, tudo bem, ele se abre, ele fala o que está incomodando ele, mas quando ele não está com a psicóloga, ele também tem que ter essa normalidade de estar conversando com os outros de uma forma em que ele não se reprima, que ele não guarde tudo para ele e no fim ele vai parar de novo no consultório da psicóloga, né? Às vezes para, às vezes consegue lidar mesmo, mas é algo muito recorrente, porque a todo momento a vida está convocando a gente para uma situação nova, Direto, né? para uma perda, né? Então é algo que, assim, não tem como a gente viver sem sofrer. Falando bem a verdade. Opa, animou nós agora. A gente vai precisar saber lidar com o sentir, aprender a sentir, né? Aprender... Tá, agora eu vou colocar um pouco a Aline aqui na fogueira aqui. Vamos lá, vamos falar de profissão, tá, Aline? Tem várias profissões por aí. Tá? Você seria capaz, assim, de falar de uma ou duas profissões que futuramente o cara vai precisar de um psicólogo? Nossa, é difícil, hein? Porque tem um monte de profissão. Tem profissão que estressa, tem profissão que não estressa, tem profissão sossegada, tem profissão que É cobrança o dia inteiro, cobrança o dia inteiro. Uma das profissões que geralmente é assim, o cara ganha salário mínimo e o patrão quer que ele faça o máximo. Mas quem ganha o mínimo não vai fazer o máximo. Quem ganha o mínimo vai fazer o mínimo. Né? E geralmente é assim que funciona. Mas não é assim que a gente quer. Eu ouvi uma frase assim que o cara falou assim, se você fazer o máximo, eles vão te dar mais trabalho. Se você fazer o mínimo, eles vão te mandar embora. Então faça o melhor do mais ou menos. Geralmente é Acha assim. uma medida. Faça o melhor do mais ou menos. Mais ou menos. Tem alguma que você... Essa profissão futuramente... Que já te procurou de também. repente o cara não precise. Tá? De repente, porque, como a gente fala, é individual, né? Cada pessoa tem aí, vamos lá, o seu pavio, né? Uns têm um pavio curto, outros o pavio é mais longo, não chega a explodir, mas tem casos em que o pavio é curto. E o cara precisa rapidinho se tratar, porque senão ele pira.
Tá, vou tentar responder, porque senão vai falar, nossa, ela não respondeu nada Não, diretamente pra mim. não é isso, porque daí para esse pessoal já começar a tomar cuidado. Ó, Né? o Diego já falou uma profissão que eu só tomei um jeito na vida quando casei com uma psicóloga. Ai, meu Deus. Acho que todo lutador, todas as pessoas precisam casar com uma psicóloga. Mas aí às Porque vezes... assim, porque na verdade, a mulher, assim, vamos falar de mulher, ela já nasce como psicóloga. Porque o cara chega do estresse do serviço, aqui você convive mais aqui, né? Esse cara que trabalha pra fora já chega, ele já quer expor tudo pra mulher. Uhum. Né? Mas Porque tem um cara me atacando lá e papapá, 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 papapá. Mas então vamos perguntar É, para a agora- Aline uma coisa. Isso que ele falou, Aline, vamos ver se a Aline vai concordar com você. Você tem mais homens ou mulheres no consultório? Boa pergunta. Eu acredito que tá na média, homens e mulheres. Tá mais ou menos iguais. Tá mais ou menos igual, você acredita? Então, direitos iguais. Talvez até homem mais um 50-50. pouco. Até Por o... conta das crianças, se for contabilizar as crianças. Então, acredito que até um pouco mais homem. Ou ele acaba levando a criança e ele acaba passando também. Não, mas diferentes. Crianças, filhos de outras pessoas e homens adultos que eu atendo, né? Que não tem nada a ver com essa criança, assim. Mas é mais Então, homem. eu como você acredito. falou, é uma média, então, pode até, vamos pôr aí 49 mulheres e 51% homens. Acho né? que Um sim. pouquinho mais de homens. Então, quer dizer que os homens estão aí precisando mais de psicólogo do que Mas mulheres. você falou sobre a profissão, é assim, que às vezes a pessoa, ela não consegue, às vezes se ela chega na casa, às vezes não consegue conversar com outra pessoa, ela às vezes guarda para ela. E ela pagando, ela vai ter Não, mas vai ser uma ética, eu não vou falar secreto, porque vai ser uma ética, né? Eu É vou um chegar, sigilo. o sigilo, melhor. Mas se a pessoa Aí tem a essa pessoa consciência... chega lá e fala pra ela, né? Que às vezes tipo assim, às vezes a pessoa chega na casa e vai expor pra outra, pô, tá assim, e a outra também já tá estressada. Ah, você começou de Cada um novo? tem o seu dia, né? Mas Entendeu eu falo isso? assim, mas se a pessoa que você está falando tem essa consciência de pagar uma psicóloga para poder ouvir, para poder aconselhar, ainda vai lá. Mas muitas vezes a pessoa não tem, né, Rony? Não, tem Às vezes a pessoa não tem, a pessoa ela vai engolindo, ela vai se estressando e chega um ponto que todo mundo que fala com a pessoa fala, procura um psicólogo, porque, meu Deus do céu, eu não consigo conversar com você. É que nem o Lorival tá falando aqui que ele é estressado demais. Qualquer coisinha Mas não é irrita só ele. o Lorival. Eu acho que estressar, a nossa querida psicóloga pode falar que sim ou não. Todo mundo está assim, só que alguns controlam e outros não. Uhum. Tá? Eu consigo me... Se eu fosse ficar estressado, eu acordaria estressado e ia dormir estressado. Mas eu consigo, né, passar por cima, tem muita coisa que você escuta, faz de conta que não é com você, passa batido, entendeu? E você consegue se controlar. Porque às vezes é melhor ouvir do que ser surdo, né? Não, às vezes você se finge de surdo mesmo. Você Uhum. fala, Tem que você fala? que ser surdo. porque, nossa, hoje em dia o mundo ele tá tão eu tô achando o mundo muito esquisito, o Aline. Não é que eu seja tão velho assim, né, cara? Da Mas época, da época. você tem, desculpa, você tem o quê? 20 e poucos anos? Eu tenho 30 anos. Tá, 30, você não parece, tá? Mas quando eu tinha 30 anos ou 20 e poucos anos, o mundo era outro. Eu vivia de boa e conversava com todo mundo, sem problema nenhum. Quando você era jovem, era a outra vida coisa, era né? outra, exatamente. E agora eu vejo que está tudo esquisito, tá? As pessoas elas estão num ponto em que você fala um i e aquele i virou o abecedário inteiro. Só quis falar uma coisa e isso se tornou, né, o abecedário. Não, gente, não é isso que eu quero falar. Então é difícil de você até lidar com as pessoas e conversar com as pessoas. Hoje em dia, claro, não é todo mundo, tá? Mas uma boa parte está assim. Uma boa parte é difícil de lidar. E eu acho que essas pessoas, lógico, elas não estão procurando psicólogo. Tá? Porque daqui a pouco você vai falar, você também precisa de psicólogo, eu também preciso, claro, eu também sou gente como todo mundo. Né? E a gente tem que ver quando a gente está numa forma em que não está conseguindo suportar e as pessoas não estão conseguindo suportar. Alguma coisa está errada. Então está na hora de procurar aí uma ajuda. Vão ter sinais, né? Exatamente. Igual isso que você Os falou. sinais aparecem. Essa ajuda você encontra ali aqui na Júlio Prestes, ali ao lado da terceira visão. Né? Ali tem o local para você procurar e conversar e de repente aí chegar num denominador comum e a sua vida melhorar pra caramba. Né? Porque daí você vai
através da psicóloga, você pode ter certeza que a sua vida pode ter aí uma guinada e você viver a mesma vida só de uma forma bem melhor, né? De uma forma bem mais saudável, mais sossegada, sabendo ouvir e sabendo falar. Né? Não explodir por respeito, tudo, né? exatamente. Porque aceitar, né, é muito difícil a gente aceitar ou concordar com tudo que o outro coloca ali. Então, o respeito deveria ser esse pilar central. Né? Tem, né? E as pessoas que procuram você no seu escritório são mais o quê? Algum trauma? Pode ser trauma familiar, de repente aí um relacionamento que não deu certo, ou de repente os negócios que não vão bem. Qual que é mais ou menos aí o tipo de pessoa ali? Bom, acho que a questão mais infantil, né, o que aparece é a dificuldade mesmo de lida com as crianças e como você trouxe. É tudo muito corrido hoje, não dá tempo para estar presente, né? Aí as telas acabam substituindo, esse uso de tela excessivo também acaba prejudicando. Só que esses pais também, eles precisam trabalhar, o mundo exige cada vez mais que a gente trabalhe, né? Então, acho que isso é um dos motivos da parte mais infantil, para a gente poder dar esse cuidado para a criança se apropriar das emoções, né, sentir. E a parte, né, adulta ali, adolescente, jovem, acredito eu que tem muitas questões envolvidas com o trabalho, com as relações, relações no geral, né? Porque é com o outro, com o trabalho, é consigo mesmo. Quando você fala de trauma, também há traumas, mas geralmente a gente não, pelo menos na minha abordagem, eu não vou ter um foco tão grande assim no passado, apesar de eu considerar o passado. Mas eu gosto de tentar entender o presente também ali, né? Então tem todas essas questões, essas queixas que vêm em torno da relação. E aí tem a demanda que a gente fala, que não é a queixa, mas é aquilo que a gente, quanto profissional, percebe que precisa ser cuidado. E que a pessoa talvez não conseguiu perceber, não conseguiu nomear ali, aí a gente devolve para a pessoa. E quanto mais você entende o presente, mais você conserta o futuro. E volta ao passado. Sim, a gente é presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Exatamente. Agora, só falar, a Aline Lee, se eu li errado, me desculpe. A Aline falou, a Aline é maravilhosa, a Aline é maravilhosa, tão humana, tão acolhedora, faz total diferença na minha vida. Eu vou chorar. Porque legal, né? Porque ajuda muitas pessoas, né, Yes? Claro. Você ajuda no dia a dia, muitas pessoas no futuro. A psicologia é a profissão do futuro por causa disso, que às vezes a pessoa é pouca coisa que às vezes ela não consegue identificar e a psicóloga consegue, né? Ela consegue fazer com que a pessoa descubra quem ela é, porque muitas vezes ela não sabe o que ela é, o que ela deve fazer para melhorar, ou enfim, para ela ter um relacionamento, ou ter uma vida melhor, e através da psicóloga, das palavras da psicóloga, claro, com o passar do tempo, essa pessoa vai assimilando. E ela mesma ali faz uma analogia dela mesmo, né? Assim, você consegue a pessoa, conversando com a pessoa, falar para ela, pô, você não faz uma analogia sobre você mesmo, sobre, tipo, fazendo uma pré-consulta de novo. O Evandro precisa de fazer uma analogia, você consegue me identificar? Não, você precisa fazer uma analogia sobre isso que você faz no dia a dia. Será que não é isso que está te afetando? Exatamente assim, a gente vai devolvendo, né? E a questão principal porque é o espaço que a gente cede. Você só dá a direção, a pessoa que vai ser ela que vai no dia a dia, não é? Mais que a direção é o espaço seguro para a pessoa ser quem ela é, para ela colocar as queixas dela, né? Claro que tem essa coisa de dar clareira da direção, mas eu acho que principalmente é o espaço. Talvez seja isso que a gente tem que pensar, né? Será que existem espaços seguros e acolhedores fora de uma clínica psicológica, né? E tem esse negócio ali, né? Não sei se tem ou não. Você pede para a pessoa fazer um desenho. Aí a pessoa desenha lá uma forca, né? E daí você já consegue imaginar o pensamento dessa pessoa, o que essa pessoa está imaginando. Porque cada vez que você pede para ela desenha exatamente uma forca. Alguma coisa tem. Né? E para descobrir isso aí é que só psicóloga mesmo, né? Então, isso aí é uma projeção gráfica que a gente fala, né? A gente tenta analisar através do desenho. Isso acontece muito com criança. Eu faço muito com criança. Mas não é algo que eu vou conseguir, às vezes, desvendar o pensamento. Mas eu vou conseguir, talvez, através de traços, através de pessoas que já escreveram sobre essa questão gráfica, né? A gente tem alguns estudos sobre
quando faz muito triângulo num desenho, quando faz muita ponta da agressividade, conforme o lápis é colocado na folha, se tá um traço muito leve, muito grosso, muito fino. Tudo isso é um complementozinho. O principal é a qualidade da relação ali, sabe? E há casos em que você trata pacientes durante meses e meses e você não vê progresso nenhum e você chega a falar, felizmente, tudo que eu tentei com esse paciente E agora é não deu psiquiatra. resultado. Não tem. Agora é psiquiatra. Ele vai ter que subir outro degrau, porque aqui eu não consegui. Há casos assim também ou não? Há casos assim, mas aí o que acontece? Ao invés de passar para psiquiatra, claro, acho que eu já teria feito isso antes, se fosse o caso. Mas a ideia é que eu, enquanto profissional, consiga sustentar esse lugar de não acontecimento da transformação. Porque isso faz parte do meu trabalho, né? Não aceito, não. Não, eu não aceito, não. A não ser que a pessoa queira sair, porque isso é algo que eu deixo bem aberto, na maioria dos casos, né? A alta é construída junto com a pessoa. Então, a não ser que ela queira sair. Mas não é o caso, assim, de eu, sei lá, deixar esse caso ou de eu passar por um outro profissional porque eu tô sentindo que eu não tô dando conta. Eu tenho que imaginar que aquele é o caminho da pessoa. É bem interessante, como o Evandro falou, né? Não aceita não, isso quer dizer que você vai atrás até encontrar realmente uma solução para aquele paciente. Né? Ele não vai se sentir desamparado, ele vai dar mais trabalho. Né? Vai dar mais trabalho, mas ele vai com certeza sair de lá satisfeito. Ele vai deixar eu insatisfeita comigo mesma, né? Mas aí depois eu vou me resolver comigo e aí vai dar tudo certo. Ai, Aline. Bom, Aline, outra coisa também. Vamos lá. Qual a diferença do psiquiatra e do psicólogo? Você é psicólogo e tem psiquiatra. Tudo começa com P, né? Mas tem diferença grande ou a diferença não é tão grande? Ou trabalho em conjunto, né? Trabalho em conjunto, quando há essa abertura, né, profissional. Mas a diferença principal é que o psiquiatra ele vem de uma tradição mais médica mesmo. Ele vai entender e ele vai estudar mais as alterações neuroquímicas, comportamentais. Ele não vai ceder um acolhimento. Alguns até fazem isso, poucos. A gente vai percebendo que existe uma gama de profissionais que estão tendendo ao acolhimento também. Mas a maioria ali é mais uma questão neurobiológica, neuroquímica que é avaliada. E o psicólogo... Mas o mais aconselhável mesmo é o psicólogo. Pelo que você falou. Nos tempos de hoje, em primeira instância, mais aconselhável. A gente até consegue perceber, por exemplo, de início a pessoa já parece que precisa de um psiquiatra, porque existem muitos comportamentos ali de risco, existem muitos prejuízos, agressivos. Na graduação eu fiz o meu TCC, o tema foi sobre os enlutados a partir de situações de suicídio. Os enlutados são as pessoas que ficam, né, enlutadas diante daquelas que tiram a própria vida. E aí, depois que eu me formei, só aparecia essa demanda para mim. Eu comecei a estudar sobre essa demanda, e era uma demanda muito difícil, que você sente isso que você falou. Nossa, acho que não tá indo, não tá dando certo, né? Parece que você não vê progresso, né? É porque é muito difícil mesmo para a pessoa ver um caminho. Ele se torna irredutível, né? Exatamente, é muito complicado. Então, a gente vai estudando e a gente vai também conhecendo que a gente pode sustentar esse caminho, sabe? Legal, gente. Estamos começando aqui com Aline Seabra Beato, psicóloga, né, que tem um consultório ali na Rua Doutor Giro Prestes, ali ao lado da Ótica Terceira Visão. Caso você necessite, né? Ou todo mundo necessita. Ou se você acha que não necessita, pergunta para ela se você necessita ou não. Você vai lá perguntar se está precisando ou não, né? E há como eu chegar lá? Vamos lá, eu tenho uma vida normal, vamos dizer assim, uma vida normal, uma vida, para mim, boa. E de repente eu vou consultar com uma psicóloga, chego lá na psicóloga, eu começo a conversar com ela e a minha vida que eu achava que era boa, que era normal, é completamente errada, porque a minha vida normal, que era boa para mim, ela é boa para mim porque eu nunca dei bola para muita coisa, sempre maltratei as pessoas, não tive dessas pessoas aí uma indiferença ou então alguma resposta agressiva, então para mim está tudo bem. Eu posso chegar, falar mal de você, ninguém vai brigar comigo. E para mim está tudo bem, né? Então, aí eu vou procurar a psicóloga e a psicóloga fala, não, a sua vida não está muito bem.
a sua vida está fazendo a vida dos outros um inferno. Tem esses casos também, né? Tem esses casos. E é muito legal isso, porque às vezes a gente sente isso na relação que a gente tem com o paciente. Por isso que você vai entender por que eu falei da relação íntima, né? Que geralmente, como o paciente faz a gente se sentir, é como, às vezes, ele faz as pessoas que ele tem ali ao redor dele se sentir. Então, a gente devolve para o paciente, né? Por exemplo, a forma como você falou fez com que eu me sentisse dessa forma. É normal isso? As pessoas se sentem assim com você também? Né? A gente vai dando ali coordenadas para que essa situação apareça, se desvele, sabe? Então dá para ver que tem muita coisa errada, cara. Tem bastante coisa errada mesmo. E com certeza, enfim, alguns tempos aí no consultório da Aline, aí a gente consegue encontrar um norte e um caminho para melhorar essas relações. E tem bastante profissional aqui em São Miguel. Ainda bem que a gente tem agora uma gama legal, né, de profissional, todos muito bons. E também tem a rede, né, através do SUS, a gente pode encaminhar. E geralmente eu faço essa avaliação, porque é uma avaliação também socioeconômica que a gente tem que fazer diante das possibilidades que o paciente tem. E a gente pode encaminhar esse paciente para a rede, né, para profissionais que trabalham com atendimento social. O CAPS também é isso. O CAPS, exato. Tá, então vamos dar um ânimo para algumas pessoas aí, Aline. Você falou de custo, claro, não quero falar em valores, tá? Mas se eu ganho um salário mínimo, eu consigo fazer algumas consultas com você ou não? Olha, eu não aconselharia. Eu passaria para uma outra pessoa, seria honesta com a pessoa, a não ser, né? É que hoje em dia eu atendo um paciente que ele faz parte do núcleo de acolhimento da organização da Casa Opoca. Vocês conhecem a Casa Opoca? Conheço tudo lá. Então, eu já tive mais pacientes, no momento só tenho um, né, que ficou comigo. Então a gente vai dando... Ah, você que atendia lá? A Gabriela Malboni, uma excelente Gabriela. profissional também. Ela atende lá. E eu peguei esse único paciente para continuar com ele. Então é uma alternativa que eu tive ali. Mas antigamente eu tinha mais alternativas com o social. Né? Hoje em dia a gente encaminha. Aí um salário mínimo, talvez tenha uma preocupação maior em pagar o terapeuta, né, do que propriamente... Mas você sabe que assim, agora ela falou, eu lembrei. Eu estava numa outra firma, lá foi, vou ter falado da firma aqui, que é o seguinte. Lá tem o trabalho do acolhimento, tem esse trabalho. Não sei se outras firmas, não posso falar de outras, porque o que eu trabalhei que tem é essa. Que é assim, que você, toda quinta-feira, tem uma psicóloga para atender o pessoal. Legal. Aí, só que você tem que marcar antes, assim, falando sobre a fonte, eu trabalhei. Falou, se você precisa de ajuda, que às vezes é o estresse mesmo, entendeu? Voltando sobre o assunto do trabalho. E às vezes a pessoa não consegue demonstrar ali, às vezes ele acaba afetando o pessoal da empresa, né? Que eu falei para você, acaba reclamando e tal, e quer fazer o serviço e vai reclamando tudo sobre tudo. O que acontece? Então, na FAN tem esse trabalho. Olha, muito interessante. E acredito que outras empresas têm também, né, Yas? Acho que E o que você acha sobre isso? Não, acho que é o mínimo, né? Porque tem que ter, né, um profissional. E eu acho que o cerne dessa questão do trabalho é o fim da escala 6x1. Porque hoje em dia, como a gente estava falando, é outra época, outros tempos. Então a gente tem que se adaptar também às mudanças, senão a gente vai colidir com elas. Por isso que a gente tem essa dificuldade, né? De se adaptar ao novo. Talvez é o mundo que precise aí de uma reorganização para a gente poder estar ali nele. Né? E isso deixa a gente um pouco impotente quanto psicólogo. Porque a gente sabe que tem problemas que são estruturais. Mas o que a gente pode fazer diante daquilo que aquela pessoa tem como possível na vida dela, dentro do horizonte dela, né? Mas a gente se sente extremamente impotente porque tem a maior parte dos problemas são estruturais, né? São culturais, econômicos, sociais, e aí a gente vai... Eu só queria fazer uma última pergunta. Certo. Não última, penúltima. Última é só quando morre. É sempre a penúltima. Um dia eu posso fazer outra pergunta, né, essa? Claro. É a penúltima pergunta. O que acontece? Você não, na sua visão, eu vou falar a minha visão, não sei se você concorda, que você não acha que tem que ter uma psicóloga ali desde o primeiro ano do primário até o final para ter um acompanhamento dos alunos, né, na escola? Porque, falando sobre época, falando sobre vida que nós estamos falando, o que acontece? Às vezes a criança está tendo muito, porque hoje em dia tem muita briga de casal, muita bebida na casa, às vezes o pai sai à noite, a mãe também sai, o filho fica na casa, e às vezes ele com 7, 8 anos está atendendo o irmão mais novo. Não sou contra ninguém ter filho, cada um tem. Às vezes tem 3, 4 irmãos para ele atender. E desde ali se começa uma cobrança dele desde o começo. E às vezes vai estourar na idade adulta. Exatamente, isso acontece muito.
né? E é por essa questão que a gente está falando, é o excesso do trabalho. Eu não sei em que momento a gente trabalhou tanto assim na história, né? Não, eu Pois falo é, assim, né? eu falo assim sobre o acompanhamento na escola, assim, que é eu não sei se tem em todas as escolas, posso falar, se eu sou leigo para falar sobre esse assunto, que acontece desde o primário, né? Você tem um acompanhamento com a criança ali, uma aula, seja uma vez na semana, sobre É para você psicologia. já perceber quem Tem uma tem algum tendência já, problema, né? para você já tratar desde pequeno. Agora, aquilo que o Evandro falou em relação Acompanhamento do a... conselho tutelar, isso aí, sobre isso que eu falo, assim, que às vezes ele tá com um problema ali, às vezes não quer falar, né? muitas vezes não fala, Não né? fala, Não tem que ser fala, percebido né? muitas vezes, né? Então, houve acho que uma questão do governo colocar os psicólogos ali no próximo, não sei se foi aos ataques nas escolas ou foi a pandemia, acho que foi aos ataques das escolas, né? Só que ainda assim era muito incipiente. Por exemplo, o salário do psicólogo ele era baixo, os atendimentos eram feitos por teleconsultas, muitas vezes não era individual, era em grupos. E falar nisso aí, claro, já cortei você, você atende também por teleconsulta? Eu atendo também por teleconsulta. É bom saber, né? É bom também, né? É legal, e tem pessoas que preferem a teleconsulta. Então, tem gente Esse que não solta gosta mais disso aí aí. para falar, né? Olha, sabe que eu não Você não vê a reparei. diferença? Eu acho que eu acho que é menos cansativo para mim o online. Eu acho que é porque eu tô na minha casa, geralmente, mas eu acho que em questão de se abrir ali, eu acho que é a mesma coisa. Ah, entendi. Só uma comodidade mesmo, né? Muitas vezes a gente que não gosta de sair, então em casa ele tem um atendimento como se tivesse presencial. Aí voltamos ao que eu falou, que a pessoa começa a ficar fechada só na casa dele. Então, mas um negócio que o Evandro falou ali em relação à empresa que ele trabalhou, e tinha aí o psicólogo, tudo. Só que, claro, não são todas as empresas que têm. Tá? Então, custo também, né? Claro, mas eu falo assim, se você tem um funcionário, esse funcionário tem problema, ele pode trazer problema para os outros funcionários também. Para a firma inteira, né? Exato. Então é aconselhável as empresas, né? Por mais que tenha um custo, no final vai sair mais barato, né? Porque se você espalha esse mau humor para todos os funcionários, vai ficar ruim para a empresa. Então a empresa tem que pensar no bem-estar da empresa e dos funcionários que fazem com que aquela empresa funcione, né, ali. Tem uma área específica na psicologia que é a psicologia organizacional, que é dentro das instituições, das empresas, né? E há uma análise institucional, então o psicólogo ele vai tentar detectar os problemas daquela empresa e vai tentar ajudar. Aí eu acho que depois parte para uma sessão mais individual, mas de início é esse olhar sistêmico para aquele sistema da empresa, né? E para as pessoas. Você sabe por quê? Porque nós falamos isso, e os algoritmos eles mandam vídeos, né? Eu tava vendo um vídeo assim que o cara não tava bem, certo? Aí ele passou na psicóloga, e a psicóloga indicou pro encarregado, pro supervisor, que deveria afastar ele. Falou, não, você tem que afastar ele porque ele não tá bem. Percebeu algo que... Perceber que é algo nocivo, né? que às vezes o supervisor, o encarregado, ele não vê no dia a dia, porque ele também tá na correria também, né? Ele tem... E a psicóloga, ela tem um feeling, assim, que ela vai conseguir identificar, né? Falou, melhor se afastar esse... Aí ele não queria. Aí ele falou, não, você vai ter que se afastar, porque senão ela vai ter que acertar com você, vai ter que mandar você embora, porque você não tá bem. Isso acaba afetando os outros, né? E o pessoal olhando assim, assustado, falou, a psicóloga identificou que você não tá bem. Você conversou com ela e tal, e ela pediu para você se afastar um pouco do serviço e tal, para você dar uma melhorada na sua vida, que às vezes ele conseguiu se abrir com ela, né? Porque ele tava muito fechado na firma essa. E ela é um cara extrovertido, que às vezes é igual nós aqui, só que às vezes você vai conseguir identificar eu porque nós estamos no dia a dia, né? O entrevistado não vai conseguir. Porque às vezes eu tô aqui estressado, tá fazendo um programa que eu jamais vou fazer isso. Fazer o programa por compromisso com o patrocinador, que é uma coisa que eu não faço e essa também não faz, né? Não. Quando não tá bem, né? Tá bem, vamos tá fazer, bem, não tá bem, não vamos fazer. Isso já é importante, é uma inteligência emocional. Porque não tem como eu chegar aqui e Yas também com a cara para você entrevistar você e fazer perguntas padrão, assim. Você já viu o nosso jeito? Vamos tentar deixar o entrevistado mais são tranquilo perguntas formais ali, encarreiradas. Não, a gente pergunta de tudo, né? E quando você não está legal, nem as perguntas saem, né? Agora, a gente está vendo aqui, Aline, que a gente está na contramão disso aqui, que eu estou vendo aí, uma boa parte da Europa,
proibir isso aí. Tem país que é 15, tem país que é 16, né? De terem redes sociais. E a gente continua na contramão de muita coisa. E isso aí vai trazer, com certeza, problemas mais futuramente. Tá? Ou seja, mais trabalho para você. Tá? Infelizmente, mas né? Porque eu acho que vários países já perceberam o mal que isso faz. E muito, né? Exatamente. Isso causa ansiedade, não causa? Causa ansiedade, a gente compara a nossa vida, né? Às vezes, porque eu tô fazendo essa... Acho que vou ter que passar na psicóloga, tô me identificando aqui que eu fiz essa analogia que às vezes eu fico estressado, que às vezes eu preciso ver o celular e às vezes eu me cobrando mesmo, larga a mão dessa porcaria. Mas Você é um tem essa vício, relação né? conflituosa. Entendeu? Não, porque tem o programa que eu tenho que fazer e tem muitas coisas que tem que ver, mas só que às vezes acaba sendo excessivo, né? Tipo, às vezes muitas coisas que eu fazia, A gente nunca pega isso aqui para ver uma coisa e ver só uma coisa. Então, sabe por quê? Porque às vezes eu chego do serviço, às vezes acaba vendo os vídeos e tal, e Tá, deixa eu fazer algumas coisas. Vamos perguntar para a psicóloga. Vou perguntar para a psicóloga, como é a sua relação com o celular, psicóloga? Olha, ultimamente o meu tá dando no máximo 4 horas e 30, 50 minutos por dia. Mas eu tenho um pouco de pavor de celular, porque pra mim celular é problema. Ou é alguém que eu preciso, né, socorrer. Psicólogo, ele vive em alerta, ele não tem esse... O tempo todo, né? Não tem como, né? Viver sem, né? Não tem, até quando você vai dormir, você pode estar tranquilo, mas a cabeça, ela fica ali. Então o celular eu coloco muito como trabalho. O que eu gosto de fazer no celular é jogar xadrez com o Diego, é jogar Block Best. É só para se distrair mesmo. Às vezes ler alguma coisa, né? Então, por causa disso que eu falei, porque é sobre o trabalho. Às vezes eu acabo vendo, porque às vezes eu tenho que ver um entrevistado, e às vezes tem que fazer um flyer, tem que fazer algumas coisas. E, às vezes, na verdade, eu ia também, todo mundo fala, vocês são meio doidos, mas também não combina nada que vão perguntar aqui também. É espontâneo, sabe? Então, nunca combina. Eu só falo assim, eu vou entrevistar a Aline. Beleza. Então falou. Eu vim assim também. Eu falei, eu não sei, o que vier vem um bom dia. Porque às vezes a gente é tudo de carne e osso, ninguém roubou. Tem que ser espontâneo, né? Verdade. A espontaneidade acontece. E às vezes, isso aí tá me tomando muito tempo. Isso toma tempo? Também, às vezes eu falo, não, tem que me afastar um pouco, isso aqui tá me tomando muito tempo, tá loucura na minha cabeça, então eu tenho que me afastar. Então eu tô diminuindo, assim, eu botei na minha cabeça que tô diminuindo. Porque às vezes até no serviço, que o vício vira tanto, às vezes você tá trabalhando com a outra pessoa, você tá no celular e a pessoa tá trabalhando. É que na realidade, o Evandro, o mundo consome isso 24 horas, então. Isso aqui... o tempo todo eu vou chegar à pergunta, é que eu fiz uma relação, um nó, assim, mas o que você me indicaria? Eu sei que também que diminuir o celular, lógico. Ele continua querendo fazer a consulta dele, tá vendo, né? Vamos lá. Eu sou da parte do SUS. O que acontece? Então, o que você me indicaria assim, no dia a dia, assim, para diminuir? E ansiedade, que aí acaba porque eu sou um cara ansioso. Se eu começar a ficar pensando, falar, me dá vontade de comer alguma coisa. Então, como falou, compulsivo, né? Você falou. Compulsividade. Compulsivo, mas não é assim que eu vou destruindo, assim. Aí eu fico pensando, eu falo, acho que eu preciso comer alguma coisa, que eu tô pensando em fazer alguma coisa. E acabo esquecendo o que eu vou fazer. Depois eu volto pensando de novo. Volto pensando de novo. Esse dia eu tava procurando o chuveiro tava na minha mão, eu procurando o chuveiro na casa dele, o chuveiro na minha mão. A minha filha dando risada, eu procurando. Infelizmente, isso aí é loucura do dia a dia, boa né? parte da população tá assim. Você fala assim, também já fiz cada coisa que... Não, é verdade, cara. Eu falei, será que eu tenho TDAH? Porque às vezes que não. Mas daí, porque eu procurando, eu tava arrumando o chuveiro. Aí faltou uma peça, eu tô procurando essa peça do chuveiro, só que eu achei a peça e o chuveiro na minha mão, eu tô procurando o chuveiro, tô indo pra lá e pra cá com o chuveiro, rodando a casa inteira. Isso tem muito a ver com esse modelo de vida, né? Nenhum sintoma isolado fecha um quadro diagnóstico, mas se você for passar, você vai ter esse olhar também, né? Mas é difícil indicar, assim, mas eu vou imaginar que todo mundo é ansioso, né? A nossa época tende a fazer com que a gente se comporte assim. Falando da minha experiência, assim, acho que o esporte ajuda muito, uma boa alimentação, você tentar encontrar, né, qual relação que você está tendo com o que está desmedida ali, de certa forma, o que melhorar com isso, porque nunca é uma coisa só, sempre é uma cadeia de situações ali que vão levando a gente, né?
Então, acho que a alimentação, o esporte, uma boa noite de sono, a higiene do sono mesmo, que é você deixar de mexer um pouco no celular alguns dias Eu antes. mudei muito sobre isso, porque eu ficava até de madrugada mexendo no celular hoje em Você dia. não tem algum amor que não está sendo correspondido? Não, acho que não, acho que isso não. Não, Tô numa fase boa da minha vida, não, sobre amor não, mas assim, acho que o sono, acho que às vezes, eu tenho um horário também, chega às 11 horas, eu falo, não vou mexer mais no celular, vou dormir. Eu fiz essa análise, sabe? Porque às vezes ficava vendo e sabe, os algoritmos vão te dando notícias e vai indo até você. Aquilo que você procura é aquilo que o celular te dá o tempo todo. Entendeu? Isso aí eu ficava até de madrugada. Eles falam, quando ia ver, aí ficava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, isso ficava afetando o dia a dia, já mudava totalmente o dia, o sono, a época, acabava engordando, e você vai mudando totalmente o dia, acaba ficando estressado. Sai da rotina completamente. Entender também o sentido do uso do celular, eu acho que tem muito a ver. Qual que é a sua experiência? Às vezes você está buscando um momento de lazer, de prazer, né? Porque o celular, aqueles vídeos curtos, eles vão, sei lá, transmitir um sistema de recompensa rápida ali pro seu cérebro. Sim. Que outro lazer eu posso inserir nesse momento? Às vezes uma leitura, a tela do bem, que é a TV, né? A gente coloca um filme lá, coloca alguma coisa mais ali, duradoura. Só tem uma coisa que me tira do celular, já sabe. Jogo do Corinthians. Jogo do Corinthians, daí eu largo o celular. Ah, que bom, né? Aí eu prefiro que você fique do Não, celular. mas e sabe o que é? Você não é corintiano? Você não é Ele corintiano? é São Paulino. Daí o que acontece? Estou falando assim. Eu nem celular nem jogo. E você sabe assim que. Ixi, daí... Daí o que acontece? É quando você reparou que assim que é tão complicado, agora falando assim que. Quando você está no celular, não vem nenhuma mensagem. Quando você sai do celular, vem 20 mensagens. E a pessoa fala, você não responde, mas quando está no celular, você não me manda. O Yas mesmo, ele é um cara totalmente fora da curva, porque você manda mensagem para ele, esse dia eu mandei mensagem para ele, 3 dias depois ele me respondeu. Eu falei, não, mas só mandei para você 3 dias atrás. Esse. Nossa, às vezes... Não, é que às vezes a gente Ele não vê, tem né? redes sociais. Olha... Não, eu não tenho, eu já te falei por quê. Porque eu acho que para ter uma rede social morta, eu prefiro não ter. Só que às vezes você é muito ativo, igual eu, aí você acaba tendo ansiedade dessa. Tem. Uma coisa assim, o Aline, que eu ia te perguntar. Caramba, meu Deus do céu. Subiu? Então, Aí, viu? aqui para perguntar para ela, caramba. Nossa, passou batismo. Não vai lembrar. Será que era Tomara. sobre Tomara celular? Sabe o celular? Será que era sobre Não, isso? não era. Ansiedade? Não, então, falando sobre as ele é assim. Então, ele falou que ele não tem assim, ele não tem rede social porque ele chegou 8 horas e quer ficar tranquilo, né? Ó, antigamente, pelo menos agora não, porque segunda, terça e quarta, eu tenho que fazer sonoplastia às 10 horas da noite. Tá? Mas eu dormia 8h05, 8h10. Tá? Essa hora eu já estava deitado. Eu acordo às 5 horas. Não, também não, né? Eu acordo lá por umas 6, 6h30. Né? É horário Eu acordo normal, cedo, né? Um bom horário. É, Eu acordo esse horário para levar minha filha na escola também. Eu acordo nessa hora, mas eu ia dormir bem cedo, tá? A mania que eu tenho, às vezes, é de ficar com fone de ouvido. Coloco um fone de ouvido, só durmo com fone de ouvido. Escutando qualquer coisa. Eu só não escuto jogo. Jogo eu não escuto, mas às vezes escuto informação, escuto música, alguma coisa no fone de ouvido. Aí eu ponho o fone de ouvido aqui, pum, já durmo rapidinho. E agora eu descobri que a pessoa que vai deitar e já dorme tem problema. Olha, eu não tô sabendo dessa. Eu vi um médico falando, se você vai deitar e dorme, e já dorme, você tem um problema. E eu que eu sou ruim de dormir também, nossa senhora. Não tem. Aí tem problema. Não é que é difícil, né? A A Organização informação, Mundial da né? Saúde, ela fala que pra gente ser saudável, tem que ter um bem-estar biopsicossocial, físico, né? E quem é que tem tudo isso ao mesmo tempo? Então a gente também tem que tentar entender o que é normal, né? O que é normal? Né? Aí cada um procura a sua normalidade, né? Exatamente. Ou sair dessa régua, né? O que é dito como normal. Exatamente. Porque tem muita coisa que para alguns é normal, eu já não faço. Para mim isso não é legal. Para mim não é normal. Para mim não é legal. Para você pode ser, mas para mim não. Então cada um tem o seu normal, desde que o seu normal não atrapalhe. Você não atrapalhe a sua saúde, Não atrapalhe não eu, né? atrapalhe os outros também, né, o Aline? Que o normal para mim atrapalhando uma família inteira não é legal. Não é legal, exatamente. Não é legal. Mas, caraca, mano. Ai, Aline, vou ficar te devendo. Mas ainda vou lembrar disso aí.
Aí eu tenho uma consulta online com você. O que será que era, não? Então, cara, eu tava até. Nossa senhora, foge assim, cara. Ah, sei lá. Mas deixa, uma hora a gente. Aí uma hora você lembra, né? Uma hora Na hora que ela lembra. botar na parte É. 2, aí você pergunta, Bom, né? mas vamos lá, Aline. O que nós não perguntamos para você que você queria falar, que o Evandro. O que eu falei demais. Eu pensei que o Evandro ia perguntar, não me perguntou. Eu pensei que o IS ia me perguntar, ele não perguntou, mas eu vou falar. Nossa, que difícil. Acho que eu imaginei que vocês iam Acho que nós tentamos abordar tudo, né? Às vezes você vem com o pensamento, putz, eu preciso Eu falar acho que sobre você deve ter imaginado. Eu achei que eles não iam perguntar isso, perguntou. Eu achei que isso eu não ia falar e falou. isso. É. Exatamente. Mais ou menos Se assim. vocês quiserem perguntar alguma coisa, pior que assim, de cabeça, eu acho que eu não falei da parte da família do meu pai, né? Você Acho que começou a ficava falar. cortando. um vazio no meu coração de não Quando falar. vai Né? falar, só lembrou da Fala sua pra mãe, gente. lembrou do seu pai. Então, eu até lembrei, mas aí foi indo, mas eu também, né, o meu pai é o Nilson Beato, comecei a trabalhar com ele aos meus 13 anos, também foi uma pessoa que construiu, né, meus valores da mesma forma que a parte da minha mãe. Então, acho que ficou muito essa parte dele também em falta para falar, e eles vieram lá do Paraná. Né, meu pai nasceu em Cianorte, Paraná. Cianorte. E o recado que você queria dar para quem está precisando de uma consulta para você? Olha, eu acho que a pessoa precisa procurar ajuda, né? De qualquer forma, sendo com uma rede de apoio, que não seja um psicólogo, sendo com uma rede de apoio que seja uma equipe, né, de saúde mental. Ah, eu tenho uma pergunta. Quais são os sinais que a pessoa precisa de uma psicóloga? Bom, também é difícil, mas eu vou tentar, né? Acho que um São sofrimento... pequenos sinais, pequenos assim, que se... mínimos. Um sofrimento que causa prejuízo cotidiano, naquilo que você já tem como ocupação, você precisa lidar, né, constantemente. Sai fora do ritmo do dia a dia? Que sai fora do ritmo, né? O trabalho mesmo. Eu sei, o pessoal, o luto, né? O Sempre. luto, o estar com a família, às vezes é uma coisa que acaba ali aparecendo uma dificuldade muito grande, que não é como antes. Acho que quando a gente tem um sofrimento que ultrapassa... Percas, né? Exato, também percas também. Por exemplo, qualquer Vamos tipo deixar, de vamos sofrimento. ver se o né? Ian lembra da pergunta. Eu tô segurando para ver se o Ian já está Não, pensando, cara, ver se ele lembra da pergunta. Então, mas eu ia perguntar para ela, estava entre, não sei se televisão, celular, mas a pergunta em si não vem, tá? Mas eu ainda vou lembrar. Agora eu lembrei, ela falou sobre um filme. Vamos lá, você vai lembrar da pergunta. Ela falou que é sempre bom você tirar o celular para você assistir um filme, um bom... Não dorama, ela só fica brava comigo que não gosta de dorama. Tem gente que gosta de dorama. Eu falei da tela do bem, né? É da tela do bem. Mas tem várias perguntas aqui no caso dessa tela do bem. A tela do bem também pode ser a tela do mal. Né? É reduzir os danos, né? Porque às vezes a pessoa começa que nem eu. Eu fui na tela do bem, comecei a assistir uma série, e eu fiquei viciado na série, e quando eu fui ver, eu ia trabalhar 8 horas, terminando 6 horas da manhã de assistir a série. Eu assisto uma série, eu tô viciado numa série, tá? Eu tô já na 5ª temporada. Eu tava série naquele legal. Rock, acho que é Rock, uma série lá. Aí eu falei, putz, eu vou assistir essa série. Eu comecei a assistir um episódio, eu Tem gostei. umas séries que vicia. Aí foi o segundo, terceiro, Bem. quando eu fui ver, desse dia, eu tava em manutenção, eu tava 7 horas. Fui ver 6 horas, falei, nossa, daqui tem uma horinha só nem dormir. Quando a série... Isso acaba afetando no serviço, né? Quando a série É a tela tem do mal, assim- né, Yas? É, a tela do mal. Quando a série tem assim... Mas é a relação que você tem com a tela, né? Não é a tela por si só. Não, aí você sabe o que você está fazendo. Porque quando a série tem 7, 8 episódios, eu assisto num dia só. Aí viu, falei pra ele, eu também, Aí- porque essa uma série tem 8 Eu episódios. também não queria terminar. né? Pra ver Eu o que vai dar. pego aquele dia que eu sei, agora não tenho nada na rádio. Aí eu sento ali e olho, vai direto. Entendeu? Até de madrugada eu tô assistindo. Para não estar assistindo nada no outro dia. Né? Agora eu arrumei uma série que era... Porque eu não gosto de assistir... Eu assisto, mas eu não gosto de assistir nada longo. Nada muito longo. Aí, viu? Aí volta sobre aquele dos rios. E né? essa série, ela tem 20 minutos. É 20 minutos. Então, quer dizer, e às vezes nem dá pra me assistir os 20 minutos, eu assisto 10, depois volto, assisto mais 10, é rapidinho. Tá? E é gostoso, é legal de assistir. Então eu arrumei aqui um passatempo legal. Quando eu não tô aqui. A tela do bem, pra não virar a tela do Tela mal. do né? bem, é tela do bem. Porque, não, na realidade, isso aqui, vamos falar a verdade, não é que é a tela do mal, a gente usa pro mal. Consome muito, né, Yas? Isso aqui tem um baita de um benefício. Você já reparou que contar. a gente, assim, esse dia eu fiz uma análise assim, que a gente é tão joga como celular, porque o celular ele vai com uma porcentagem de vida da bateria tranquilo, né, Yas?
Aí você olha pro celular e fala, porcaria, já não aguenta mais a bateria. Não, Será que é vai o acabando. celular ou a gente que estava consumindo ele muito Não, no consome, carregador, né? E a gente começa a xingar o celular, fala, Não, porcaria, o você celular usa não aguenta. demais, né? Dependendo do que você É está aí que fazendo. você usa percebe que muito você ele. está muito, né? Exato, é na relação que você tem com as coisas ali, né? Você vai ter que achar a sua medida, e ela não é fixa, mas Não. ainda assim você tem que ficar consciente disso, né? Porque a gente só vai. Às É, vezes são então, mas comportamentos quando a automáticos. pessoa, isso que você está falando é muito pertinente, porque quando a pessoa tem consciência, ela consegue mudar. Mas nem todo mundo tem consciência do mal que está fazendo para si mesmo. E aí só a psicóloga para poder dar o norte para ele. Porque eu conheço gente que realmente, se você deixar, é 24 horas no celular. Já acorda, desde escova o dente e vê o celular. 24 horas no celular e Nossa, não adianta é você muito falar. excessivo, né? Então, a gente fala, mas não adianta você falar. A pessoa acha que Você dá um espaço, não ela já pega o incomoda, celular, não né? tem problema. Isso é porque o celular foi perdendo o sentido. Enquanto a gente tinha um celular para fazer ligação e enviar SMS, ele virou o banco, Amiga, ele virou a TV. virou a vida, Eu né? vou então, mas eu vou te fazer uma pergunta. Quem, hoje em dia, compra celular para fazer ligação? Olha, Eu acho que é só minha mãe. Ninguém. A minha mãe sabe. Não, quando eu falo hoje Porque minha em mai dia, não entende, né? quando eu falo hoje E em ela já tá dia, pegando o jeito de mexer nos dedos. Já falei, É, já tá aprendendo mas já. hoje em dia que a gente fala é quem nasceu nessa época. Quem nasceu nessa época não compra isso aqui para fazer ligação. E você sabe que, assim, ó... Acho que nem sabe que faz ligação. Pra falar Você a sabe Às verdade. vezes a gente não gosta nem de receber É, ligação, eu não gosto exato. de receber mensagem. Sabe que tem uma criancinha lá que ela tá com mania. Já sabe o que ela tá fazendo? Ela mexendo com o dedo pra ver já. As pessoas já... Aí não podia dar o acesso tão fácil assim, né? Porque Não, os pais não, eles não mostram deveria. o mundo pra Não criança. deveria. Aí volta naquilo que nós falamos, que não tem tempo e dá um celular pra criança porque ela distrai. Exato. Né, essa? É o amiguinho. Depois acaba pagando a conta no futuro. É o amiguinho do dia a dia, né? O celular. E aí, no fim, acaba trazendo consequências para a família inteira, né? E uma pessoa na família que não está legal acaba Afetando a família inteira. Pior que é mesmo. Mas vamos lá, Aline, o que nós não perguntamos para você? Poxa, Giramos, eu não você não consegui perguntou, achar uma você- pergunta, você acredita? Vocês não querem aproveitar, não, para fazer uma pergunta? Olha, eu perguntei tudo que eu queria, também. estou sabendo, só faltou uma que eu não consigo lembrar, mas isso aí eu vou lembrar ainda, pode deixar. Pode me mandar. Pode sobre- deixar que eu vou lembrar. Sobre a consulta também, eu já fiz minha consulta aqui, né, Yas? E aí, ele aproveitou e já fez aí a primeira consulta dele free, né? Imagina. O esboço, né, Yas? Eu tinha pensado aqui, né, que a gente falou sobre quando o psicólogo era procurado, o psiquiatra lá no passado, né? E o quanto essa questão da loucura parecia como uma justificativa para quem ia, e isso até afastava as pessoas do próprio tratamento. E a cultura... Além disso, também tem isso, né? O psicólogo era coisa de rico, né? Não é coisa de pobre, né? tem uma tradição muito burguesa, o O psicólogo. psicólogo era coisa de rico. O pobre não procura psicólogo. Pobre que era inchado, né? Pobre procura o hospício, né? O rico procura o psicólogo. É uma coisa que a gente tenta desconstruir na prática, mas é bem difícil. Aí o que a gente faz? Encaminhamentos, a gente tenta se vincular a algum projeto social, né? Mas essa questão da loucura por si só, ela foi uma construção social, esse termo loucura. Isso não existe um diagnóstico loucura. Então ele Não foi um tem termo criado culturalmente para pessoas que estavam fora do padrão de normalidade das épocas. Então acho que é interessante trazer isso. Tanto é que nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos de antigamente, claro que tinha pessoas com transtornos mentais graves, né? Mas a maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas pretas, homossexuais, eram crianças Que abandonadas. acabaram desenvolvendo, né? Então também era uma higiene social que era feita. Então por isso que a gente questiona muito o que é normal, o que não é normal. Tem tudo isso, né? Tem tanta coisa, né? Aspecto Aline? histórico da coisa, né? Eu lembro que eu fui ali no AMB de Itu. Chama de Itu. E os dois prédios ali eram um manicômio, né? Eram pessoas, depósitos, né? Em que eles colocavam só pessoas que Com a problemas sociedade não tinha conserto mais, jogava ali dentro e a vida dela era ali, né? Tanta Acabou na vida, né? desumanidade, né? Que tinha, né? Graças a Deus que acabaram com isso aí, né? Vamos torcer para que melhore cada vez mais. Mas, Aline, foi um prazer falar com você.
Falamos Prazer demais. foi meu. Nossa, a gente Senti aqui, muito bem. com certeza, aqui, acho que Sentiu bem atendida aqui? Nossa, Absorvemos totalmente. bastante Fisioterapia. Fez a terapia, que nós também, às vezes, o psicólogo sai daqui, ele precisa de um psicólogo também, né? também. Tem que mandar o psicólogo parar de falar, né? Porque É. o psicólogo quer falar, né? Os locutores, os dois precisam. Isso é normal, né? Mas não é normal o psicólogo precisar. Não, é normal, sim. É gente também, né, Aline? É gente também. É ser humano é também. fácil. Tá certo. Bom, é isso, gente. Tivemos aqui um baita de um papo gostoso aqui com Aline Seabra Beato sobre a psicologia e outros assuntos, mas Para você que quer ter um atendimento presencial, você procura onde? Endereço? Procura na rua Júlio Prestes, 622, sala 3. Atualmente eu estou trabalhando com metade da quantidade de pessoas que eu atendi antes, porque eu sou minha ferramenta de trabalho, né? Se você... Ah, é uma pergunta boa, né? Essa? Isso aí É. tem relação com isso que você trouxe sobre a questão, né, da gente ter uma relação abusiva com o trabalho. É isso, ali. é. Então eu precisei também dar uma reconstruída na minha relação É. com o meu É, trabalho. porque quando você está na novidade, você fala, pô, eu quero mais e mais e mais e mais. Só isso que, aí só que acaba... eu acabei colocando na minha meta assim, que eu tinha uma meta. Pô, meu dinheiro não vai me trazer, lógico que vai trazer coisas boas, mas não vai trazer a felicidade que eu quero. Exato. Só que aí acabei, esse tempo agora também, acabei trabalhando muito também. Só que eu faço sempre uma análise e falo, pô, minha saúde mental não tá boa, eu não vou. Acho que eu vou ficar de boa esse final de semana, eu não vou trabalhar. Você tem essa consciência. Tem essa ali, consciência, porque você se percebe É, sentindo porque algo. eu vi que eu não estava bem, meu corpo estava respondendo que eu não estava bem, sabe? E o pior é que porque eu sempre tenho uma rede eu tenho uma rede de apoio, que são os amigos. Então, sempre eu converso, eu sou meio aberto com os amigos, assim, falo, pô, aí tem uns amigos que é mais para frente, tem outros que é mais fechadão, que é mais chucro, e é normal. E o que acontece? Eu falo para eles, pô, você sabe que o corpo você descansa, mas a mente você não consegue. Exato. É difícil, Porque né? porque você vai trabalhar, por exemplo, você tá ali, mas sua mente, você não precisa de um... O que você vai fazer as coisas aqui? Às vezes você acaba esquecendo de muitas coisas que você fazer, não sobre a pergunta. Várias. Não, é muitas coisas, porque é a hora de fazer um trabalho mental mesmo, que você não tá... Que é muita cobrança sobre você. Você tá aqui na rádio, você é tudo aqui na rádio, né? É, cara, e só que eu tô ficando velho já. Não, e não é... Tô ficando velho, a cabeça já tá ficando cansada, o cérebro já tá, vamos dizer assim, já desgastado, entendeu? E eu descobri que a felicidade é você estar com sua família, não é o dinheiro, assim, lógico que o consumismo, o capitalismo, ele trouxe muito isso para a pessoa, né? Tipo, o celular tenta vender isso aí, esse carro, casa e... Ah, não. Você faz até plano de casa que você não pode comprar. Você fala assim, É pô, que a gente vive no sistema capitalista e o sistema Não, capitalista ele já quer reparou, é você consumo, né? você já reparou, você É passa por uma consumo. casa assim, né? Você fala assim, pô, essa casa aí e tal, daí que tava vendo hoje, a pessoa vende, você fala assim, pô, vendeu aquela casa que não tem nem dinheiro para comprar, você fica até triste, fala, mas não tem nem dinheiro para comprar essa casa, não Já vendeu. Eu tava louco pra comprar, não tinha dinheiro. tem nem para dar Né? entrada, né? Vai, você fala, cara, eu vou comprar Então, essa e o casa. capitalismo, o celular, voltando sobre o assunto, ele faz, não, se você pode, você consegue, e pá. Isso é pior, né? Isso é pior, e a gente vai trabalhando, fala, não, eu consigo, a gente, às vezes consegue um salário no mês e tal, só que daqui É por isso que nós estamos, com recorde de inadimplentes por aí. Por isso mesmo, também, né? Famílias inadimplentes. Já imaginou? O recorde do Brasil você muitas vezes compra o que você nem precisa. É mesmo. Quantas vezes? Quantas né? vezes eu ia? Quando o parcelamento... Eu parei com isso, parcelar. eu consegui me corrigir. Quantas vezes eu ia nessas lojinhas que tem tudo quanto é coisa, bugiganga, eu comprava um monte de coisa. Tinha coisa que eu comprava, guardava. No dia seguinte, eu nem sabia que eu comprei. Depois de 15, 10, 20 dias, eu encontrava coisa e falava, eu comprei isso para quê? Só porque você chegou, achou interessante e legal. É muito consumismo, né? Você percebe, é automático, né? Se a gente pensasse mais sobre as coisas... Exato. A gente precisa de poucas coisas, né? Não é tanta coisa no consumismo, então... O consumismo transformou o objeto, né, em experiência, mas a gente esqueceu o que é a experiência, né? Porque a experiência não é um objeto. Né? E tudo isso aí, hoje você compra porque você tem dinheiro, amanhã você quer comprar uma coisa que é necessária, mais, você né? não tem dinheiro também. Foi para pagar, né? Exato, né? Então é sobre Tá isso. bom. Legal, aí foi legal que você falou que eu me identifiquei que, assim, não adianta você ter... Dinheiro é bom, lógico que eu vou falar que se eu falar que não, estou sendo ignorante de falar que não. Eu acho que assim, você tem para você viver, né? Você tem o suficiente para você viver
enfim, muitas vezes aí dar uma coisa ou outra para alguém aí que você gostaria, eu acho que é o suficiente. Não precisa mais do que isso. Né? Claro, cada um tem um pensamento. Cada um tem uma meta de vida, né? Então... E assim vai, né? E aí funciona assim. E agora você está tendendo menos, então, metade do que você tendia. Metade do que eu tenho. E aí agora as coisas estão fluindo melhor. Claro, você não quer parar no banco de uma psicóloga, né? Difícil, né? Eu tenho a minha, mas atualmente eu não faço, né? Mas eu tenho. Assim, é complicado porque isso pode prevenir você de estar no psicólogo. E você mesmo. também não vai estar bem para entender outra pessoa também. Sim. Porque daí estresse, né? Muita demanda acaba aí estressando e às vezes o tratamento poderia ser bem melhor, mas você, né, tá cansada. Baixa a qualidade mesmo. Baixa bastante. É isso, né, Yas? É isso aí. E eu não fico num lugar que eu não estou feliz, né, Yas? Claro. Certo, né? Importante. Acho que eu lembro, você lembra. Eu não fico num lugar, pode ser trabalho, não eu fico tem num lugar que eu não como. estou feliz. Agora eu imagino assim, tá? Uma pessoa que trabalha num local que ela não gostaria de trabalhar. O ambiente mas é tudo, ela né? tem que trabalhar. Porque precisa, né? Ela precisa. Tem isso muito, né? Não tem como, ela não tem opção. Né? Chega no fim do mês, os boletos vêm, ela não gosta, Tem mas filho, ela tem tem que... filho, né, Yas? Exato. E isso aí tem bastante, como a Aline falou. Né? Tem bastante gente que faz aquilo que não gosta, mas não tem opção. Ou você faz aquilo, ou você tem problema no final do mês. Tem aluguel, tem boleto, tem água, tem luz. E aí? É um dilema. Complicado, né? Mas, quem sabe, né, Aline, um dia tudo melhora na vida de Tudo todo vira mundo, flores, né? né, Yas? Flores que vira, né? Flores que viram, né? Mas só no cemitério. Fora isso, é meio difícil. Mas, Aline, bom demais a conversa, tá? Que bom, eu gostei bastante também. Bom demais. Obrigado. E vamos patrocinadores, Fala né? aí dos seus pais. Agradecer aos patrocinadores. Carlinhos Catarinenses, vamos de lanche catarinense, que agora eu vou passar a comer aquele lanche lá para final de Aí semana. sim, né? Dá aquele gás, Dá né? aquele gás, aquele apetite que eu trabalhei a semana inteira, já passei na psicóloga, agora Merece. preciso... Uma recompensa. Você já também um dia já comeu um lanche catarinense lá no Carlinho. Então um dia eu vou trazer para vocês aqui. Clássico, né? Clássico, né? Então, obrigado, agradecer também a Urbigol, que fez um ano. Orbigol. Estava com promoção de R$ 5,99 por dia, né? A partir de R$ 5,99. Não é R$ 5,99 a corrida inteira, é a partir, depende do trajeto, vai aumentar, claro, né? O cara não quer que saia daqui e leve ele lá na Juscelina Por por R$ R$ 5,99. Então, eu estou fazendo propaganda enganosa. Então, a partir. a distância. Às vezes é na cidade, às vezes é no sítio, mas é uma garantia de sucesso. E agradecer também o meu amigo da Pitbuaços, né, S? Pitbuaços que sempre está com nós. Eles é um parceiraço. E agradecer. E tem, se você compra na Pitbuaços, tem essa promoção. Complexo Pitbull. Né? Complexo Pitbull é o seguinte: você compra, além de comprar os materiais recicláveis de você compra ferro e aço, tem tudo em parte de máquinas. Então você compra e no final de semana você tem um sorteio de R$50. Tem essa ainda? Tem retorna R$50 para você. Pitbull. O Pitbull é o Pitbull, né? Então, agradecer a Aline. Obrigado, Aline. Sucesso para você. Espero que eu não tenha que passar lá, mas se eu precisar, já sei onde eu vou. Manda um abraço pro Diego, que o Diego correu, não quis vir aqui, não ia fazer pergunta para ele, não, né? O Diego, se viesse, a gente fazia, né? Acho que ele quis deixar você mais a sós, né? Ficar mais livre para responder. Entendeu? Você correu, Diego. Brincadeira, um abraço, Diego. Um abraço para você e sucesso, Aline. Obrigada. E se precisar de algo que nós pudermos ajudar, né? Conte conosco, né? Com certeza, Aline. Igualmente. Estamos para colaborar. Claro. Acho que mais nós vamos precisar de você do que você de nós. Também, eu também vou precisar de vocês, com certeza. É claro. Bom, gente, depois desse papo gostoso, dessa conversa gostosa aí, tchau para vocês. Um bom final aí de sabadão e domingo tem São Paulo e Flamengo, hein? Mas eu aconselho você não assistir, tá? Senão você vai precisar passar. Se você for São Paulino, agora, se você for flamenguista, você pode assistir de boa. O corintiano pode ser assim que não vai ganhar. Falou aí. Corintiano só para tirar sarro. Tchau. Eu sou corintiana também. Aí, E o Diego é flamenguista. Aí, ó. E agora, hein? Agora você vai torcer pro Flamengo contra o São Paulo. Olha o quê?